Capítulo 8. Meu último encontro com Mescalito foi um conjunto de 4 sessões realizadas em 4 dias consecutivos. Dom Juan chamou essa longa sessão um mitote. Era uma cerimônia de peioteiros e aprendizes. Havia 2 homens mais velhos, mais ou menos da idade de Dom Juan, um dos quais, e 5 homens mais moços, inclusive eu. A cerimônia teve lugar no estado de Chihuahua, no México, próximo à fronteira do Texas. Consistia em cantar e ingerir o peiote durante a noite. Na parte do dia, serventes, mulheres, que ficavam fora dos limites do local da cerimônia, forneciam água aos homens, e somente uma amostra de alimentos rituais eram consumidos cada dia. Sábado, 12 de setembro de 1964. Na primeira noite da cerimônia, quinta-feira, 3 de setembro, tomei 8 botões de peiote. Não tiveram efeito sobre mim, ou, se tiveram, foi muito ligeiro. Fiquei de olhos fechados a maior parte da noite. Sentia-me muito melhor assim. Não dormi, nem fiquei cansado. No fim da sessão, o canto extraordinário. Por um momento senti-me exaltado e tive vontade de chorar, mas quando terminou o canto, a sessão sumiu. Nós todos nos levantamos e fomos para fora. As mulheres nos deram água. Alguns dos homens gargarejaram com ela, outros a beberam. Os homens não falavam nada, mas as mulheres conversavam e riam o dia todo. Os alimentos rituais eram servidos ao meio-dia. Consistiam em milho cozido. Ao pôr do sol, na sexta-feira, 4 de setembro, começou a segunda sessão. O líder cantou sua canção de peiote e recomeçou o ciclo de cânticos peiotes e o consumo de botões de peiote. Terminou de manhã, cada homem cantando sua própria canção em uníssono com os outros. Quando saí, não vi tantas mulheres quanto na véspera. Alguém me deu água, mas eu não estava mais preocupado com o ambiente. Mais uma vez eu ingerira 8 botões, mas o efeito fora diferente. Deve ter sido no fim da sessão que a cantoria se acelerou muito, todo mundo cantando ao mesmo tempo. Percebi que alguma coisa ou alguém do lado de fora da casa queria entrar. Não sabia se a cantoria era para evitar que a coisa entrasse ou para atraí-la para o interior. Era o único que não tinha uma canção. Todos pareciam olhar para mim com curiosidade, especialmente os mais jovens. Fiquei encabulado, fechei os olhos. Então percebi que eu podia ver o que se passava muito melhor, de olhos fechados. Essa ideia ocupou toda a minha atenção. Fechei os olhos e vi os homens em minha frente. Abri os olhos e a imagem continuava igual. O ambiente era exatamente igual para mim, de olhos fechados ou abertos. De repente tudo desapareceu ou se desfez e apareceu a figura viril de Mescalito, que eu vira 2 anos antes. Ele estava sentado a certa distância, de perfil para mim. Olhei fixamente, mas ele não olhou para mim, não se virou nenhuma vez. Achei que estava fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que o estava afastando. Levantei-me e fui para junto dele para perguntar-lhe, mas meu movimento dissolveu a imagem. Começou a desaparecer e os vultos dos homens que estavam comigo se superpuseram sobre ela. Tornei a ouvir a cantoria alta e frenética. Fui para os arbustos próximos e andei um pouco. Tudo estava muito nítido. Reparei que eu estava vendo no escuro, mas dessa vez importava muito pouco. O importante era saber por que Mescalito me evitava. Voltei para junto do grupo e quando ia entrar na casa, ouvi um ronco pesado, senti um tremor. A terra estava tremendo. Era o mesmo ruído que eu ouvira no vale de Peiote 2 arcos atrás. Tornei a correr para dentro dos arbustos. Sabia que Mescalito estava lá e que eu ia encontrá-lo, mas ele não estava. Esperei até de manhã e me juntei aos outros poucos antes de terminar a sessão. O mesmo ritual foi repetido no terceiro dia. Não estava cansado, mas dormi durante a tarde. Na noite de sábado, 5 de setembro,
O velho cantou sua canção peiote para recomeçar o ciclo. Naquela sessão, só mastiguei um botão e não escutei nenhuma das canções, nem prestei atenção a nada do que se passou. Desde o primeiro momento, todo o meu ser se concentrou unicamente em um ponto. Sabia que uma coisa muito importante para o meu bem-estar estava falando. Enquanto os homens cantavam, pedi a Mescalito em voz alta que me ensinasse uma canção. Meu pedido misturou-se com os cantos altos dos homens. Imediatamente, ouvi uma canção em meus ouvidos. Virei-me e sentei-me de costas para o grupo e escutei. Ouvi a letra e a melodia várias vezes e as repeti até ter aprendido toda a canção. Era uma canção comprida, em espanhol, então cantei-a para o grupo várias vezes. Pouco depois, uma nova canção insinuou-se nos meus ouvidos. Quando chegou a manhã, tinha cantado ambas as canções, inúmeras vezes. Senti-me renovado, revigorado. Depois de nos darem água, Dom Juan deu-me um saco e nós todos fomos para os morros. Foi uma caminhada longa e fatigante até uma meseta. Ali vi várias plantas de peiote, mas por algum motivo não quis olhar para elas. Depois de atravessarmos o pequeno planalto, o grupo se espalhou. Dom Juan e eu voltamos, colhendo botões de peiote, tal como tínhamos feito da primeira vez que o ajudei. Voltamos no fim da tarde do domingo, 6 de setembro. De noite o líder reabriu o ciclo. Ninguém disse nada, mas eu sabia perfeitamente que era a última reunião. Dessa vez, o velho cantou uma canção nova. Foi passado em volta um saco com botões frescos de peiote. Era a primeira vez que eu provava um botão fresco. Era polpudo, mas duro de mascar. Parecia uma fruta verde e dura e era mais amargo do que os botões secos. Pessoalmente, achei o peiote fresco muito mais vivo. Mastiguei 14 botões. Contei-os com cuidado. Não terminei o último, pois ouvi o ruído especial que marcava a presença de Mescalito. Todos cantavam freneticamente e eu sabia que Dom Juan e todos os outros tinham ouvido o barulho. Recusei-me a pensar que sua reação fosse uma resposta a um sinal dado por um deles, só para me enganar. Naquele momento, senti uma grande onda de sabedoria me invadir. Uma suposição que eu alimentava havia 3 anos transformou-se em certeza. Levara 3 anos para compreender, ou melhor, para descobrir que o que quer que esteja encerrado no cacto Lophophora williamsi não tinha nada a ver comigo para existir como entidade. Existia por si lá fora, solta. Então eu o soube. Cantei febrilmente, até não poder mais pronunciar as palavras. Sentia como se as canções estivessem dentro do meu corpo, sacudindo-me incontrolavelmente. Tinha de sair e encontrar Mescalito, senão explodiria. Encaminhei-me para o campo de peiote. Continuei a cantar minhas canções. Sabia que eram minhas, individualmente. Prova indiscutível de minha singularidade. Sentia cada passo. Eles ressoavam na terra. Seu eco produzia a euforia indescritível de ser homem. Cada uma das plantas de peiote no campo brilhava com uma luz azulada e cintilante. Uma das plantas tinha uma luz muito clara. Sentei-me diante dela e cantei-lhe minhas canções. Enquanto eu cantava, Mescalito saiu de dentro da planta, o mesmo vulto de homem que eu vira antes. Olhou para mim com grande audácia, para uma pessoa do meu temperamento. Cantei para ele. Ouvi o som de flautas ou do vento, uma vibração musical conhecida. Pareceu dizer-me como dissera 2 anos antes. O que você quer? Falei bem alto. Disse que eu sabia que havia algo de errado em minha vida e meus atos, mas que não conseguia descobrir o que fosse. Implorei-lhe que me dissesse o que havia de errado comigo e também para me dizer seu nome, para eu poder chamá-lo quando precisasse dele. Olhou para mim, alongou a boca como uma trompa até ela alcançar minha orelha e depois me disse seu nome. De repente, vi meu próprio pai de pé no meio do campo de peiote, mas o campo desaparecera e a cena era minha velha casa, o lar de minha infância. Meu pai e eu estávamos de pé ao lado de uma figueira. Abracei meu pai e depressa comecei a contar-lhe
Coisas que nunca tinha podido dizer antes. Todos meus pensamentos eram concisos e coerentes. Era como se não tivéssemos tempo e eu tivesse de dizer tudo de uma vez. Falei coisas arrasadoras a respeito de meus sentimentos para com ele. Coisas que eu nunca teria podido exprimir em circunstâncias normais. Meu pai não disse nada, só ficou ouvindo e depois foi puxado ou sugado. Fiquei sozinho outra vez, chorei de remorso e tristeza. Passei pelo campo de peiote, chamando o nome que Mescalito me ensinara. Alguma coisa surgiu de uma luz estranha, como de estrela, numa planta de peiote. Era um objeto comprido e luminoso, um bastão de luz do tamanho de um homem. Por um momento iluminou todo o campo com uma luz imensa, amarelada ou âmbar. Depois iluminou todo o céu, criando um espetáculo maravilhoso e portentoso. Achei que ia ficar cego se continuasse a olhar. Cobri os olhos e enterrei-a nos braços. Tive uma ideia clara de que Mescalito me havia dito comer mais um botão de peiote. Pensei, não posso fazer isso, pois não tenho faca para cortá-lo. Coma um do chão, disse-me ele, do mesmo modo estranho. Deitei-me de bruços e mastiguei a ponta de uma planta. Aquilo me acendeu, encheu todos os cantos de meu corpo com calor e clareza. Tudo estava vivo, tudo tinha detalhes delicados e complicados, e, no entanto, tudo era tão simples. Eu estava em toda parte, podia ver para cima, para baixo, em volta, tudo ao mesmo tempo. Aquela sensação especial durou o suficiente para eu tomar conhecimento dela. Então mudou para um terror opressivo, um terror que não me veio de repente, mas rapidamente. A princípio, meu mundo maravilhoso de silêncio foi abalado por ruídos agudos, mas não me preocupei. Depois os ruídos foram se tornando mais fortes e eram ininterruptos, como se me estivessem envolvendo, e aos poucos perdi a sensação de estar flutuando num mundo tão diferenciado, indiferente e belo. Os ruídos se tornaram passadas gigantescas. Alguma coisa enorme respirava e se movia em volta de mim. Achei que me estava caçando. Corri, escondi-me debaixo de um rochedo, procurei ver dali o que é que me perseguia. Em dado momento saí de meu esconderijo para olhar, e meu perseguidor, fosse quem fosse, avançou. Era como uma alga marinha. Lançou-se sobre mim. Pensei que seu peso fosse esmagar-me, mas encontrei-me dentro de um cano ou cavidade. Vi claramente que a alga não tinha coberto toda a superfície do solo em volta de mim. Ainda restava um pouco de terra livre debaixo do rochedo. Comecei a rastejar para baixo dele. Vi imensos pingos de líquido caindo da alga. Eu sabia que ela estava segregando ácido digestivo a fim de me dissolver. Um pingo caiu no meu braço. Tentei esfregar o ácido com pó e apliquei saliva, enquanto cavava mais. Em certo momento, fiquei quase vaporoso. Estava sendo empurrado para cima, para uma luz. Achei que a alga me dissolvera. Vagamente vi uma luz que se tornava mais forte. Estava saindo debaixo da terra e, por fim, irrompeu no que reconheci como sendo o sol, erguendo-se por detrás dos montes. Aos poucos comecei a recuperar meus processos sensoriais normais. Deitei-me de bruços, com o queixo sobre meus braços cruzados. A planta de peiote diante de mim começou a iluminar-se de novo e antes que eu pudesse mexer os olhos, apareceu novamente a luz comprida. Pairou sobre mim. Sentei-me. A luz tocou em meu corpo todo com uma força tranquila e depois rolou e desapareceu. Corri até o lugar onde estavam os outros homens. Todos voltamos para a cidade. Dom Juan e eu ficamos mais um dia com Roberto, o líder de peiote. Dormi o tempo todo que passamos lá. Quando já íamos embora, os rapazes que tinham tomado parte nas sessões de peiote foram procurar-me. Abraçaram-me, um por um, e riram, encabulados. Cada qual se apresentou. Conversei horas com eles, sobre tudo menos as sessões de peiote. Dom Juan disse que estava na hora de partirmos. Os rapazes me abraçaram de novo. Volte, disse um deles. Já estamos esperando por você, acrescentou o outro. Fui embora devagar, procurando ver os homens mais velhos,
mas nenhum estava lá. Quinta-feira, 10 de setembro de 1964. Com tal experiência, Dom Juan sempre me obrigava a relembrá-la, passo a passo, o melhor que eu pudesse. Parecia ser o único meio de me lembrar de tudo. Hoje contei os detalhes de meu último encontro com Mescalito. Ouviu minha história atentamente até o ponto em que Mescalito me disse seu nome. Então, Dom Juan me interrompeu. Agora tá por si, disse ele. O protetor o aceitou. De agora em diante, lhe serei de pouca ajuda. Não me precisa contar mais nada a respeito de seu relacionamento com ele. Já sabe o nome dele, e nem seu nome nem suas relações com você devem ser mencionados para qualquer ser vivo. Insisti que queria contar-lhe todos os detalhes da experiência, pois não fazia sentido para mim. Disse-lhe que precisava da ajuda dele para interpretar o que eu havia visto. Respondeu que eu podia fazer isso sozinho, que era melhor começar a pensar por mim. Argumentei que estava interessado em ouvir as opiniões dele, porque eu levaria muito tempo para chegar às opiniões próprias e não sabia como proceder. Veja as canções, por exemplo, disse eu. O que significam? Só você pode decidir sobre isso, respondeu. Como que eu vou saber o que significam? Só o protetor pode contar-lhe isso, assim como só ele pode ensinar-lhe suas canções. Se eu fosse contar-lhe o que significam, seria o mesmo que você aprender as canções de outra pessoa. O que quer dizer com isso, Dom Juan? Você pode saber quem são os impostores ouvindo as pessoas cantando as canções do protetor. Só as canções com alma são dele e foram ensinadas por ele. As outras são cópias das canções dos outros homens. Às vezes as pessoas são assim, enganadoras. Cantam as canções dos outros, sem nem saber o que as mesmas dizem. Falei que fazia atenção de perguntar para que se usavam as canções. Respondeu que as canções que eu tinha aprendido era para chamar o protetor e que sempre devia usá-las em conjunto com o nome dele, para chamá-lo. Depois Mescalito provavelmente me ensinaria outras canções para outras finalidades, disse Dom Juan. Perguntei-lhe então se achava que o protetor me havia aceito plenamente. Ele riu, como se achasse minha pergunta boba. Disse que o protetor me aceitara e fizera questão que eu soubesse que ele me aceitara, mostrando-se a mim como uma luz, por 2 vezes. Dom Juan parecia estar muito impressionado com o fato de eu ter visto a luz 2 vezes. Frisou esse aspecto do meu encontro com Mescalito. Disse-lhe que não sabia como seria possível ser aceito pelo protetor e, no entanto, ficara aterrorizado por ele. Dom Juan ficou muito tempo sem responder. Parecia estar confuso. Por fim disse, mas é tão claro. O que ele queria era tão claro que eu não sei como é que você pôde deixar de entender. Tudo ainda é incompreensível para mim, Dom Juan. Leva tempo para realmente ver e compreender o que Mescalito quer dizer. Deve pensar em suas lições até elas ficarem claras. Sexta-feira, 11 de setembro de 1964. Mais uma vez insisti para que Dom Juan interpretasse minhas experiências visionárias. Despistou-me um pouco, depois falou como se já estivéssemos conversando a respeito de Mescalito. Não vê como é tolo perguntar se ele é uma pessoa com quem se pode conversar? Disse Dom Juan. Ele não se parece com nada que você já tenha visto. É como um homem, mas, ao mesmo tempo, não é nada como um homem. É difícil explicar isso a pessoas que não sabem nada sobre ele e que querem saber tudo a seu respeito, de repente. E depois suas lições são tão misteriosas quanto ele mesmo. Que eu saiba, ninguém pode prever seus atos. Se lhe fizer uma pergunta, ele lhe mostra o caminho, mas não lhe conta a respeito da mesma maneira que você e eu conversamos. Agora entende o que ele faz? Não creio que eu tenha dificuldade em entender isso. O que eu não consigo decifrar é o significado dele. Pediu-lhe para que lhe dizer o que há de errado com você, e ele lhe deu o quadro completo. Não pode haver engano. Não pode dizer que não entendeu. Não foi uma conversa, e no entanto foi. Depois fez-lhe uma pergunta, e ele respondeu exatamente da mesma maneira. Quanto ao que ele queria dizer, não estou certo se
de entendê-lo, pois você resolveu não me dizer qual foi sua pergunta. Repeti com cuidado as perguntas que me lembrava de ter feito. Coloquei-as na ordem em que as fizera. Estou fazendo o que é certo? Estou no caminho certo? O que eu devo fazer da minha vida? Dom Juan disse que as perguntas que eu formulara eram simples palavras. Era melhor não pronunciar as perguntas e sim fazê-las de dentro. Diz-me que o protetor querido dar-me uma lição. E para provar que queria dar uma lição e não assustar-me para eu fugir, ele se mostrara 2 vezes como luz. Falei que ainda assim não podia entender por que Mescalito me aterrorizava, se me aceitava. Lembrei a Dom Juan que, segundo suas declarações, ser aceito por Mescalito implicava que sua forma era constante e não mudava da felicidade para o pesadelo. Dom Juan tornou a rir de mim e disse eu pensasse sobre a pergunta que tinha no coração quando falei com Mescalito. Então eu próprio havia de compreender a lição. Pensar na pergunta que eu tivera em meu coração era um problema difícil. Disse a Dom Juan que tinha tido muitas coisas em mente. Quando perguntei se estava no caminho certo, eu queria dizer, tenho um pé em cada um dos 2 mundos. Qual o mundo certo? Que rumo minha vida deve tomar? Dom Juan ouviu minhas explicações e concluiu que eu não tinha uma visão clara do mundo e que o protetor me dera uma lição lindamente clara. Ele disse, você acha que há 2 mundos para você, 2 caminhos, mas só existe um. O protetor mostrou-lhe isso com uma clareza inacreditável. O único mundo possível para você é o mundo dos homens, e esse mundo você não pode resolver largar. É um homem. O protetor lhe mostrou o mundo da felicidade, onde não há diferença entre as coisas, porque lá não há ninguém que indague pela diferença. Mas esse não é o mundo dos homens. O protetor sacudiu dali para fora e lhe mostrou como é que o homem pensa e luta. Este é o mundo do homem, e ser um homem é estar condenado a este mundo. Você tem a presunção de crer que vive em 2 mundos, mas isso é apenas vaidade. Só existe um único mundo para nós. Somos homens. Temos de seguir o mundo dos homens, satisfeitos. Creio que foi essa a lição.